sistemas naturais. Ou seja, gente, parece assim, na verdade, a resposta da vida, o milagre da vida, é a gente continuar desenvolvendo as nossas atividades de uma maneira sustentável para o futuro, que é meio que, para mim, o conceito de sustentabilidade. Não tem muita dúvida de que o conceito de sustentabilidade, economia circular e de proteção de governança climática, está tudo junto. E acho que na pandemia a gente, por alguma razão, está aprendendo a olhar para a mesma direção. Você pega a pessoa mais ortodoxa, heterodoxa nos temas ambientais, consegue hoje estar falando com a gente de meio ambiente, social e etc., de uma maneira absolutamente fluida. Por alguma razão, a gente está passando por um movimento bastante importante, global, universal, no sentido de olhar para a mesma direção. E acho que a gente, então, em economia circular, está fazendo isso. Então, acho que a gente já tem economia circular pela política nacional. Hoje mesmo eu estava revisitando os objetivos, os princípios da nossa política nacional e os princípios, objetivos de economia circular, e é a mesmíssima coisa. É só uma questão da gente falar em economia, a gente está falando de um sistema gigante que é a nossa economia, tudo que a gente faz e tudo que rege aí a nossa vida. Então, a gente já faz tudo isso. E a gente trouxe pessoas aqui que estão intrinsecamente ligadas com atividades relacionadas ao tema e que vão poder contar um pouquinho da leitura deles do conceito. O que para eles, na corporação deles, na atividade de serviço deles, eles estão fazendo em relação à implementação da economia circular, porque eu estou nesses dois temas muito, né? Mudanças climáticas e economia circular. E aí você está em vários fóruns e tem muita gente fazendo muita coisa e para a mesma direção. É muito maravilhoso. Agora, o que não é tão maravilhoso é como as pessoas se comunicam mal entre si, né? As pessoas não sabem se comunicar. E por Zoom agora, então, que tem ainda esse desafio, e que eventualmente pode ter sido mais vantajoso, porque as pessoas conseguiam se comunicar pior ainda quando exigia a necessidade presencial, porque você não chegava fisicamente até as pessoas e aí não conversava. Agora, pelo menos, tem a dificuldade de você engajar uma pessoa que você não conhece de cara por Zoom, que acho que é uma dificuldade. Mas, por outro lado, você põe todo mundo no mesmo quadrado, do mesmo tamanho, e com a mesma paridade de direito de fala, por exemplo, né? Não vou entrar num lugar que eu sou convidada para falar sobre uma reunião e que eu não vou ter voz, que eu vou ficar ali. Então, assim, acho que a gente está num momento em que, de repente, a gente pode aproveitar para se comunicar melhor, porque esse tema de economia circular e resíduos é um dos que mais exige que a gente trate com os stakeholders. Então, a minha provocação aqui para os nossos convidados é, como que vocês estão implementando a economia circular? O que vocês estão fazendo para isso? E qual foi o desafio dentro do seu negócio, seja do negócio próprio que a gente tem de alguns, seja da empresa que a gente vai ter aqui a descrição? E como que você se comunica ou mantém uma relação de comunicação com seus stakeholders? Porque não tem jeito, a gente não faz mais absolutamente nada sozinho nessa vida, muito menos ligado a esse tema de resíduos e economia circular. Então, tá aqui um desabafo, eu estou muito angustiada nos dias de hoje com essa história de comunicação e com essa história de economia circular. Eu estou envolvida aí também, né, em alguns projetos bem importantes que precisam ser compreendidos pela sociedade. A gente tem o desafio de não só implementar projeto desafiador, mas comunicá-lo direito, porque comunicação é ação, né? Senão a gente se estrupia. Então, queria ouvir um pouco, passar para o Fran aí, nosso convidado mais sênior de VX, não mais sênior de idade, mais sênior de VX, para dar o seu depoimento e trocar ideia conosco aqui, por favor. Opa, boa noite, Lina, boa noite para todo mundo. Obrigado para o Rodrigo, para a Amanda, para todo mundo da VX. A gente se conhece faz bastante tempo. E é importante, o Leonardo Magno pediu, olha, para a gente dar um mini bio, eu sou um empreendedor, empresário, pesquisador, ativista e mediador nessa área de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia circular. Concordo com a Lina. As palavras mudam, né? O conceito não é nem novo, é antiguíssimo, né? Do ecossistema. Essa história já é antiga, mas a gente vai dando nomes novos para ver se consegue
convencer o resto a se engajar, até que acho um termo que todo mundo está aceitando. A economia circular é um termo que veio em cima de economia verde, economia do milênio, tem um monte de nomes, mas no fim a gente quer economia, é preservar recursos, é falar de dinheiro, falar de desperdício, falar do que a gente está jogando fora. Falando um pouquinho do conceito lá, que a Lina já começou, da Ellen MacArthur, eu acho que o núcleo da economia circular é a regeneração e a transformação dos materiais em produtos de valor agregado, sem perder valor, né? Então, todo o alicerce está em cima disso. Eu participo de vários eventos, e hoje mesmo a gente estava em outro webinar conversando, e o pessoal trouxe a história de que a pandemia aproximou todos nós nas nossas casas, né, ali, convivendo naquele sistema pequeno e olhando para o lixo todo dia. Por isso, a reciclagem aumentou 25% na maioria das cidades, por isso as pessoas acordaram um pouquinho, porque elas olham todo dia, eles não estão indo embora e deixando o lixo na casa, né? E também o lixo não está saindo da porta da casa sozinho mais, né? Tem todo um processo. Então, essa convivência acabou gerando essa inquietação na sociedade de buscar um pouco mais de saúde, né? Confunde-se agora a saúde e se entende que saúde tem a ver com limpeza urbana, e o lixo é um dos aspectos mais materiais, né, do desperdício e da saúde pública, e a reciclagem ou a destinação adequada é o caminho a ser feito, né? A transformação dos resíduos em outras matérias-primas na mesma cadeia é o que fica gerando mais valor dentro do mesmo ciclo. Mas é um processo muito complexo, né? A gente não aprendeu a fazer isso ainda, por isso tem que fazer em colaboração, em equipe, em conjunto, em redes, né? Esse é o processo que nós estamos vivendo, e estamos aqui numa rede conversando a respeito disso. Como é que eu na Rede Resíduo, eu na Abrapes ou nas esferas, nos grupos e nas redes que eu trabalho, estamos fazendo? A gente está construindo as parcerias, as redes, e juntando quem gera, quem transporta, quem recicla, quem reaproveita, e tentando construir esses caminhos e pavimentar esses caminhos. É o desafio que a gente enfrenta todo dia, e engajando o gerador, né? Quem gera o resíduo é quem escolhe a lata de lixo certa, né? A lata do reciclável, a lata do compostável ou a lata do rejeito, né? Se jogar tudo junto e misturado, como diz todos nós aí do Lixo Zero, e o Sabatini é um dos primeiros, misturou, é lixo. Se é lixo, não tem mais conserto. Vai ter que ir lá para o Sitivaras, vai ter que ir lá para a destruição. Depois de misturado, não separa mais. Mas Fran, e esses arranjos que você está fazendo, ou que você participa de alguma maneira para colocar as pessoas juntas, etc., do ponto de vista formal, vocês escrevem um documento em que se combina exatamente qual que vai ser a participação de cada um, enquanto você ainda não tem um documento, um contrato, uma contratação de longo prazo, já toda detalhada, com regras, com não sei o quê. Você está usando o mecanismo de algum tipo de instrumento formal em que vocês escrevem o combinado de vocês por um tempo específico? sim, normalmente é por projetos, e os projetos são definidos. Mas o projeto tem início, meio e fim, e ele acaba, né? As pessoas têm que ser reforçadas a cada período. A coleta seletiva, se você não tem um reaquecimento nos municípios, nos bairros, a coleta seletiva decresce, né? O pessoal desaprende a separar, a se engajar. Então, é um processo contínuo. Existem projetos, existem documentos, e quando você consegue estruturar uma rede que gera valor a partir de resíduos ou de sobras, ela se mantém, né, porque ela está dando retorno para todo mundo que participa. Ganha, ganha, ganha. No dia que não tiver essa repartição adequada, e isso ocorre muito nas cooperativas, com municípios, é uma coisa não formal ou muito elástica, né, muito
dispersa, sem gestão, sem controle, sem apoio, aí desanda e deixa de funcionar. Tem que Porque ter... o que eu vejo nessa coisa de resíduos é que quando tudo flui, tudo converge, e aqueles 6 atores essenciais no projeto estão super amarrados e está tudo feliz e com retorno, aí não importa se tem contrato, se não tem contrato, se vai firmar o contrato mais definitivo, com uma regra X, Y e tal. O problema é que a concepção de você tocar um projeto e descobrir se realmente é um projeto de interesse de todos, às vezes demora 3, 6 meses, 9 meses, aí você depende... 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Era o que eu queria colocar. E assim, Isso. Agora tudo a gente tem sugerido, eu tenho sugerido para esses arranjos muito complexos, com multi-stakeholders, você quer... Eu quero um papel aqui, 2 páginas, falando qual que é a responsabilidade de cada um, que você vai responder o e-mail, que você vai ver com o colega lá, que você vai dizer que no prazo tal. Eu sei que é coisa de advogado, mas assim, mais que advogado é foco, é buscar foco das pessoas. Vamos lá. Eu gostaria de fazer um adendo, Fran. Venha. Até também... Lina, eu tive projetos que demoraram 10 anos para ficar de pé. Sim. Tá? E não era por falta de envolvimento de stakeholders. De interesse, tá? né? Os entraves são muitos, resíduos é uma dinâmica complexa e que envolve muitos interesses, às vezes divergentes, né? Mas o que eu queria trazer é que existem diversos universos de resíduos, né? Eu vim de uma bagagem de 18 anos de resíduo sólido urbano público. Tá? Coleta de lixo, aterro sanitário, as usinas de compostagem da cidade de São Paulo, coleta seletiva em escala. E, depois de muito tempo, acabei também caminhando para toda a parte do waste to energy, de valorizar o resíduo para gerar energia elétrica, dentro de uma ótica de que isso também é uma saída viável para os resíduos e é melhor do que os aterros sanitários. E, no fundo, depois de muito estudar e muito tentar, né, você vê que, na verdade, é uma complementariedade, é uma cadeia de valor, né? E daí, agora, indo para a Intercement, né, e o que o cara de resíduos foi fazer na cimenteira? Né? Porque eu substituo 25% do meu combustível fóssil por resíduo. E de diversas cadeias de valor, né? Hoje, a gente está trabalhando no Brasil para ver se a gente consegue ter alguma escala no resíduo sólido urbano. Mas se todas as cimenteiras do Brasil fizessem no seu limite técnico de substituição por resíduo sólido urbano, a gente não chegaria a 6% do lixo sólido, do resíduo das nossas 280 milhões de toneladas por ano. Tá? Então, eu não sou a solução para resíduo sólido urbano, eu sou uma pontinha do iceberg, que eu vou criar valor a uma fatia daqueles resíduos que, em si, a cooperativa não tem interesse de vender, porque não tem um mercado, ela não separa, ela não cria aquela cadeia de valor. Enquanto isso, em outras cadeias de resíduo, tem um impacto gigantesco, como o resíduo industrial perigoso, né? Onde um resíduo queria parar num aterro sanitário classe 1, que é complicadíssimo. Você vê a história de como o assunto foi desenvolvido pela indústria. Eu tenho parceiros e tenho cadeias de valor desenvolvidas com o resíduo industrial há mais de 15 anos. Né? Onde vai desde o gerador, onde eu tenho envolvimento desde o gerador daquela indústria que tem a obrigação legal de dispor aquele resíduo industrial de maneira correta, entendeu? Até o cara que é o blendeiro, o gestor de resíduos, o blendeiro, e eu, o transportador, e eu lá na ponta recebendo uma fatia daquilo, substituindo combustível fóssil por um combustível mais renovável e reduzindo emissões, porque eu entendo que também toda essa discussão da economia circular, ela tem uma finalidade muito clara de reduzir emissões, né? E a minha grande discussão interna, né, e daí dentro da associação e com tudo mais, é como desenvolver uma cadeia de valor mais complexa, de forma que eu consiga abranger a maior quantidade de resíduos possíveis, né?
E daí, quando o Fran fala para então tem que mandar lá para o Citivaras para ele destruir, não é muito essa ótica, entendeu? Porque eu entendo que eu não vou ter rejeito para colocar no meu forno se eu não tiver coleta seletiva para separar e segregar resíduo. E se não tiver a cooperativa fazendo o trabalho dela, porque você não tem a cooperativa ou a grande unidade de triagem, ou, entendeu? Porque a gente entende que em grandes centros você vai precisar da mecanização, então você vai precisar de grandes investimentos, entendeu? Então você vai ter todos os caminhos, né, Alexandre? Todos os caminhos. São 80 milhões enterrados de tonelada por ano. Não tem uma solução única. Todos eles cabem aqui, né? E a gente fala de 80 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano. Tá? Só de urbano, só de cidades, falando... que é 5% do resíduo gerado, né? No mundo inteiro, a quantidade de resíduo sólido urbano de cidades é 5% do total de resíduos, fora o agro, indústria, mineração. Eu sou responsável por operação em 6 países, né? Eu vou de caroço de azeitona no Egito, entendeu? A resíduo de alta complexidade aqui no Brasil. A borra de óleo de petróleo na praia do Nordeste. Ô, Alexandre, você tem operação na Alemanha? Não, na Alemanha não. Eu só trabalho em países em desenvolvimento. Só bucha, não tem coisinha fácil. Eu pergunto, porque assim, quando a gente foi trabalhar lá atrás com as questões de logística reversa, montar entidade gestora, não sei o quê, e eu até participei ao longo desses últimos 10 anos em alguns momentos da Intersement de discussão e tal, então eu vi o tamanho do comprimento da discussão e da maturação do negócio. Mas na Alemanha, você tem uma coisa do desenvolvimento do mercado, de competição de mercado para tratar resíduos de uma maneira mais natural, como se fosse qualquer outro mercado competitivo de qualquer coisa, do varejo. De commodities. Mas tem valor na cadeia. Tem valor na cadeia. Aqui a gente não tem valor na cadeia. Nossa só cadeia ela específicos. Não tem valor na cadeia. Não sei se o Fran e o Leandro concordam comigo, mas para mim eu acho que uma das principais coisas é a falta de uma taxa de lixo. Sim. Você não valoriza o negócio na origem. A taxa do lixo é a taxa de logística reversa das embalagens, né? Você tem um acordo setorial pífio. Entendeu? Então, enquanto na Alemanha você tem 150 euros por tonelada de resíduo para você fazer a gestão daquele negócio todo... Já depositado no fundo lá, né? É só provar que você destinou, acabou. Aqui, o que acontece? As pessoas esperam que o Fran, com o projeto dele, o Leonardo ou eu, consumindo CDR, gere um valor suficiente para pagar toda a cadeia. Sim. Eu tenho um prefeito que vira para mim e fala assim, quanto que você vai me pagar no lixo bruto para você fazer o seu combustível? Eu falo, todo o seu lixo, eu vou usar 10%. E o que eu faço com o resto? Isso. Resolve aí, né? Resolve. Porque assim, lixo é ouro, depois de tratado. Depois de integrado, de consolidado, de ter padrão de mercado, de ter fardo para ir para a indústria. Quer dizer, não é um processo que você tirou do saco e sai e tem valor, né? E daí para mim, a economia circular, né? Ela está aí a gente ser capaz de criar uma cadeia de valor circular, daí sim, aonde a gente crie mais valor em quem recicla mais, em quem composta mais. Quanto melhor o ciclo que aquela empresa, aquela indústria é capaz de gerar, ela é beneficiada. E também toda a questão de reengenharia, né? De você ter produtos passíveis de reciclagem. A quantidade de plástico no Brasil que é gerado e que não é passível de uma reciclagem econômica é gigantesca. Principalmente porque os custos não estão bem divididos, né? O custo da destinação de resíduos ele desaparece nas prefeituras, vai para a população embutido no IPTU, quer dizer, sai do nosso bolso. Se a prefeitura gasta R$750 por tonelada, como em Porto Alegre... Ô, Fran, 30% das cidades brasileiras têm uma taxa de lixo no IPTU. O resto
Sai do imposto, né? Sai do imposto que a gente paga, né? A gente paga... Isso a gente acaba pagando. Alexandre, só Só 30% das Entendi. cidades têm o custeio do lixo embutido no imposto. E não é do total da despesa, né? É de uma parcela, de 20% a 30%, não chega a 50% da despesa nas cidades que tem mais. Total. Porque assim, a gente pensa em lixo muito na coleta de lixo que passa na porta da sua casa. Mas e a varrição, e a poda, e o entulho, e todo esse material, né? Era o cerne que eu queria trazer. Eu acho que o Leandro também deve ter aí a acrescentar a nossa discussão. Com certeza. Eu tenho o meu trabalho, né? O meu caminho é focado no dia a dia. Então eu acredito que o gerador, né? A gente gerador em casa, a gente tem que tratar no quintal de casa a nossa geração e que o resto, né? Que pode ser reutilizado, fazer o upcycle desse resto, saia limpo. Então, hoje, né, com a tecnologia que eu trabalho, o que eu tenho feito pelo Brasil e a nossa empresa, que hoje está em 100 países, que a gente acredita que valorizar o item, que é o resíduo orgânico, que é um grande problema quando você tem a mistura junto ao reciclável, se você imediatamente, na fonte, já separa isso, já faz um círculo, né, para uma economia muito grande, porque você tem realmente, continuamente, aquele resíduo em casa. De novo, eu trabalho em pequenas escalas, né? Eu trabalho exatamente, diretamente, num quintal de um usuário ou no refeitório de uma indústria. Eu trabalho no gerador local. Mas... Com biodigestores. Eu conheço o projeto. Mas alguém que está assistindo não sabe. Olha, tem um biodigestor. Eu vou me apresentar. Boa, Fran, desculpa. Biodigestores caseiros, né? Falar um pouco. Para quem não conhece, eu tenho o orgulho e o prazer de representar aqui no Brasil a Home Biogas, uma empresa que nasceu há 10 anos em Israel, junto com o fomento do Ministério do Desenvolvimento, junto com a ONU, dentro do Instituto Pérez, que é um instituto de tecnologias para sustentabilidade. E 10 anos depois, hoje, a gente tem um produto escalonável, do yourself, né? Quer dizer, biodigestão existe há muito tempo, todo mundo existe de grandes tamanhos, pequenos tamanhos, mas as indústrias, né? Acho que todos os players do mercado sempre olharam para grandes tamanhos. Eu adorei aqueles danos de Brasília que nunca funcionaram. Nunca funcionaram. E tem vários por aí que não estão funcionando. No Brasil não tem nenhum que funciona. E o que a gente conseguiu é realmente escalonar. É uma caixinha de 23 quilos que a pessoa recebe em casa, monta em 2 horas e depois de 4 semanas você vai ter uma colônia de bactérias internas e tudo que você gerar na sua casa, o resto de comida, as fezes do cachorro, em muitos locais que a gente está trabalhando com biossaneamento, então a gente tem um kit que acopla ao nosso sistema, então a gente faz saneamento básico imediato. Eu instalo uma casa em 3 horas, aquela pessoa vai ao banheiro e as suas fezes vão gerar gás para ele cozinhar localmente. Então, por que tanta paixão pelo que eu faço? Porque eu realmente consigo fechar a conta. No momento que eu consigo transformar aquele resíduo que até então todo mundo jogava fora e também contaminava o reciclável... Inviabilizava, né? Gerava lixo, porque inviabiliza a reciclagem e a mistura dos restos de alimento, que são mais de 50% do resíduo gerado no Brasil, 52%, 53%, 55%. Vai contaminar e complicar todo o resto da cadeia, porque os recicláveis têm valor econômico. Se tiver ali na porta, alguém vai levar. Isso eu sinto em casa, né? Eu moro em apartamento, mas no meu escritório eu tenho nossos biodigestores funcionando e eu diariamente levo meus baldinhos. E a gente vê realmente a quantidade de reciclável limpo que sai da minha casa e a quantidade de orgânico que sai da minha casa diariamente. As quantidades são absurdas, né? Então, quando você consegue quebrar a cadeia já no momento da geração, eu tenho visto, eu rodei bastante esse último ano no Brasil, em todos os locais, fui fazer ajudas humanitárias, fui para Guatemala, tive em Israel, a gente foi fazer bastante coisa, porque imaginar, né, que existe o Dia Mundial da Defecação ao Ar Livre. Pessoas que fazem fezes no mato, no rio, contaminação contínua, né? Então, esse resíduo, não só na economia circular, mas também na poluição, todo o trabalho que vai ser gerado, né? Terceirizar. Eu fiz no rio e foi embora. Eu joguei meu lixo no rio e foi embora. Não, a gente terceirizou. Alguém vai ter que pagar essa conta e alguém vai ter que resolver
essa bucha. Então, eu acredito muito que hoje, né, o sistema 2.5, não 3.0, 2.5, né, o boleto vem no final do mês, e quando você realmente tem a viabilidade econômica com um produto, porque hoje eu vendo um produto que o payback dele vai ser em 6 anos, mas eu tenho 15 anos de vida no produto, eu realmente acredito que é esse tipo de produto ou esse tipo de tecnologia que faz a diferença já diretamente lá na ponta. Claro que tem várias outras opções, né? E quando a gente fala da própria Waze do Fran, quando você para de queimar tanto fóssil para ir buscar, se você tem uma rota muito mais inteligente para fazer essa coleta desse resíduo, esse resíduo está totalmente separado. Então, quando a gente começa a fechar, eu acho que cada um que vai botando essa sementinha, a gente realmente consegue fechar para um caminho muito mais real. Mas eu acredito sempre que as pessoas olham sempre o primeiro passo, quando a gente vai falar com as multinacionais ou qualquer empresa, o primeiro papo sempre é financeiro. O bolso é o órgão mais sensível. É o órgão. Mas o Leandro traz a inovação é um dos aspectos principais da economia circular. E o outro é a percepção do custo, que você pagar o que gera, pagar o que você produz de poluição e ficar com as recompensas daquilo que você Isso. E eu acho que é aí que a gente cria, dentro dessa cadeia, né, e algumas semanas atrás, num webinar, eu vi uma apresentação sobre o sistema Pay as you Throw, que é o sistema americano, né? Sim. Conhecia mais o sistema europeu, conheci lá a coisa do sistema americano, né? E no meu entendimento, né, eu vejo que é o que o São Paulo está tentando fazer com o grande gerador, por exemplo, né? Sim. Onde efetivamente você traga rastreabilidade, né? E você direcionar, né? Você é o quê? Você ter recurso direcionado e a pessoa e o gerador pagar uma conta sobre aquilo que ele gera. Porque assim, hoje a gente também enfrenta, porque para mim tem uma coisa lógica, assim, para mim ficou muito claro nos últimos 2 anos desde que eu entrei na Intersummit, e antes eu já tinha isso. A indústria não desperdiça resíduo, né? Eu tenho locais, né, onde hoje a procura por resíduo já se tornou tão intensa que o resíduo virou produto. Mais um produto. É um subproduto, não é e daí, um resíduo. por simplesmente esse negócio ainda não virou produto só por uma questão tributária, então fica na prestação de serviço, tá? Mas já virou produto, né? O que a gente não tem aqui, né, que eu vejo, uma maturidade que vem desde o político e do gestor público, que eu acho que são os gestores e são os stakeholders que deveriam ter o maior interesse nisso, entendeu? E também um fluxo de investimento suficiente que nos dê uma cadeia de valor que seja capaz de escalonar. Porque, assim, quando o Leandro me fala de 6 anos de payback para um build gestor caseiro, acaba, para mim, sendo o mesmo tipo de atrativo do cara que põe a placa solar no teto da casa dele. Vai gerar como subproduto. Eu vou gerar minha energia, mas assim, não é uma conta, entendeu? Porque para mim sempre foi como que eu vou fazer o cara de baixa renda da favela, que gera resíduo pra caramba e que destina da forma mais errada atualmente, sim, entendeu? Até um tempo atrás, como que eu vou agregar esse cara na cadeia de valor? Entendeu? Alexandre, essa é uma colocação que é até um calcanhar que a gente tem há tempo. Desde que a gente iniciou a operação aqui no Brasil, a gente tem trabalhado em como chegar com microcrédito, né? Então a gente sabe que a classe A tem condições de compra, a classe B e C tem a condição de pagamento de uma parcela, e a D e F a gente tem trabalhado a nível federal. Mas a B e C, que hoje a gente tem um fluxo muito grande chegando na gente, eu conversei com provavelmente de 5 a 10 bancos tentando gerar algum tipo de crédito para que a pessoa possa pagar em 60 parcelas, que é praticamente mais barato que um botijão de gás. Fazer um e você não tem essa opção. Né? Você não tem essa opção. Vinculado. Essa semana, para você entender, eu fiz um teste, eu vou colocar 150 máquinas, eu mesmo financiando,
em pagamento recorrente no cartão de crédito, porque a pessoa não tem a quantidade total para pagar no cartão. Eu tiro todo o limite, porque eu não achei nada disso. Já agora a gente está no Nepal com um projeto que, além do momento que ele compra um biodigestor, ele tem um microcredit, ele vai na prefeitura, ele pega um cheque de $75 de volta. A prefeitura, muito obrigado, você está deixando de emitir lixo para a gente coletar. Que custa R$300 por tonelada em São Paulo, né? Então, uma tonelada de orgânico custa R$300. Lina, coletar e destinar. Posso fazer uma pergunta também? A Lina ficou de moderadora, mas eu tomei cerveja aqui, eu queria ver se eu posso fazer. Você está tomando vinho aí, ó. Ficou mais inteligente. Né? Eu vi que a gente está aqui na audiência com o Renato Paquet também, que era uma excelente... Eu queria constranger ele para ver se eu podia provocar alguma pergunta. É um cara que acho que a gente podia fazer uma coisa importante, é a capilaridade. É muito fácil a gente pegar o resíduo quando o resíduo ele é centralizado. Mas como é que a gente faz para pegar ele na porta de cada um? Assim, para a gente transformar ele na questão de recicladores quando ele está capilarizado e não necessariamente de uma forma centralizada. Então, Renato, eu queria constranger você a dar uma contribuição aqui, se tiver ainda aqui. Constranger nada, estamos aqui todo mundo em casa tomando cerveja, tá ótimo. Isso não é constrangimento nenhum. É padrão Vieques de evento. Padrão Vieques. Estamos aqui todo mundo de cervejinha. Então, a gente faz um pouco para falar um pouco para vocês o que a gente faz, a Pollen é uma startup que trabalha pelo mercado da economia circular. A gente basicamente tem um mercado livre para reciclagem, né, viabilizando grandes volumes. É uma plataforma de aquisição de resíduos e subprodutos para indústrias e também começou a trabalhar ao lado da logística reversa. O Alexandre falou uma coisa muito interessante sobre taxa, né, sobre as taxas dos municípios não serem aplicadas e tudo mais. Mas eu sinto que a cada vez mais que a gente entra para a RSU aqui na Pollen, eu sinto que, na verdade, o que faltou aqui para a gente alavancar de fato o que a gente tem feito, em relação à logística reversa principalmente, é a gente acreditar que a logística reversa no Brasil, por princípio da lei, né, pela BNRS, a gente tem a logística reversa como algo quase, um trabalho quase social, né, de incentivo às cooperativas. E aí, naturalmente, como a gente tem pouquíssima coleta seletiva, né, que é essa coleta porta a porta que o Rodrigo falou, esse resíduo que é só da coleta seletiva acaba chegando nas cooperativas, ou aquelas poucas que têm iniciativa própria, elas chegam para coletar esse resíduo em alguns outros pontos. Mas um fato é que hoje só é tratado ali o resíduo da coleta seletiva que chega em pouquíssimos bairros, aí, por exemplo, em grandes centros. E eu acho que o modal utilizado, né, o investimento centralizado nas cooperativas é que hoje faz com que a gente tenha há 10 anos a mesma taxa, né, de reciclagem aqui no Brasil. E desde atualizar embalagens lá desde 2015, lá com a gestão deles, a gente não sobe 0,5% do nosso índice de reciclagem, ainda que haja investimentos para eles. Isso porque a gente tem cooperativas aí, em média, fazendo 20 toneladas mês, né? E aí você pode botar 800 toneladas, você não vai mexer no índice. O que a gente tem feito hoje é trabalhar muito com a mecanização, que foi um pouco falado aqui também, mas montar umas centrais de tratamento de resíduos automatizadas e semi-automatizadas. E por que semi-automatizadas, né? A gente viu que os equipamentos que tem para a gente operar aqui no Brasil são equipamentos bastante bem desenvolvidos para o mercado europeu, para um mercado onde você não joga óleo junto com o PET, junto com o papelão, que descarta o orgânico todo junto do resíduo, né? Então, hoje a gente trata RSU bruto aqui, né? E mas isso também passa pela inovação, né? E cadeias de valor que vão sendo construídas, porque o desafio é muito grande, Renato, né?
não são só as cooperativas, as pessoas têm que separar direito, a gente tem que retirar os orgânicos, tem todo um processo. Limitador. Eu acho que eu não concordo com uma coisa que o Sabatini pregou, que assim, depois que misturou não tem mais valor. Não, tem valor. Né? Você vai para a Europa, você vai para Portugal, você vai para Barcelona, eles estão separando muito resíduo reciclável e muito produto a partir do resíduo misturado. Né? 25%. Eu cheguei a fazer um trabalho dentro da Estre, chega a 25%. E daí a gente tem um problema muito sério, que é assim, eu não acredito que a gente tem que esperar a coleta seletiva chegar para começar a aumentar a segregação na outra ponta. Alexandre, deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa. A gente tem 3 linhas, quer dizer, vocês devem saber mais umas 10 linhas, mas eu sei que tem 3 linhas de gerenciamento de resíduos urbanos. Então, você pode ter uma linha que você vai trabalhar com coleta seletiva, separação, reciclagem, reuso, tudo como a gente espera, o mundo ideal. Depois você tem uma outra linha da recuperação energética propriamente dita das duas frentes, né, da sua, que mistura lá na sua operação já, e na outra que seria de incineradores. E você tem essa terceira, que você não separa as coisas direito, mas eu já ouvi também na Espanha essa divisão toda que você faz já num lugar específico e aproveita ali, só que você faz a divisão lá, então não precisa dividir nada antes. No Brasil, com o tamanho que ele é, você acha que a gente tem que priorizar uma ou outra coisa? Tá toda hora a coisinha. Oi, Paulo. Acho que tá no... Normal, é assim mesmo. A coisinha tá ligada, Paulo. Oi, Paulo. Você acha que no Brasil, pelo tamanho que a gente tudo bem ter essas 3 coisas simultaneamente? Precisa das 3 coisas. Precisa. Você não tem uma coisa só e nenhum... Vamos lá. A realidade a gente tem 3.300 e poucos municípios com menos pelo que eu me lembro, são 3.300 municípios com menos de 100 mil habitantes. Né? É isso aí. A maior parte dos municípios, eles não dão viabilidade técnica para o processamento, para o waste to energy, tem uma triagem mecanizada, já não vai ter uma viabilidade econômica, entendeu? Então, você efetivamente... Né, Alexandre? Não existe nenhum... Vamos lá, que para mim é outro... Transportar resíduo é caríssimo, um desperdício. Para mim é outro paradigma do Brasil, que assim, a gente está há 10 anos tentando fazer um consórcio intermunicipal de resíduos e a gente não tem nenhum que funcione. Nem da Baixada, né? Que é tudo nem da Baixada, que é o mais lógico. Né? Que é o mais lógico. E para mim é assim, no fundo, né? Como eu sempre desenvolvi os meus projetos de resíduo, né? Eu tenho uma região que ela é passível de uma regionalização. Eu vou ter aqui 500 toneladas, 300, 400 toneladas de resíduo mínimo para que eu possa, entendeu? Eu vou procurar um maior município, vou fazer um investimento privado e vai vir por osmose, porque, no fundo, o que todas essas regiões passam é o quê? Você não tem uma solução correta para aquela região. E se você ficar esperando, não vai parar no lixão. Vai parar no lixão. E daí o que acontece? O que acontece? A gente fica nos municípios acima de 200 mil habitantes. Porque daí é outra conta. Porque daí é outra conta. 10% dos municípios representam mais de 70% do lixo. Por quê? Porque nos pequenos esse é um conceito da engenharia que visa assim, concentra tudo para resolver depois. É a mesma coisa que tratar esgoto ou fazer saneamento básico centralizado. Distribuindo um biodigestor em cada residência, você não tem saneamento básico centralizado. A água já sai limpa. Cuidando dos seus resíduos orgânicos. Mais uma placa solar ali. E uma placa solar. A compostagem, a biodigestão e os recicláveis podem ficar guardados um mês ali, separados, e esperar uma coleta mensal. Resolve o problema. E o Brasil precisa dessa solução para esses 3 mil e poucos municípios. Distribuída, né? E numa grande capital, com dezenas de milhões de habitantes, você vai precisar de estruturas muito mais robustas. Daí você vai precisar dos grandes investimentos.
E aí, por diferente. exemplo, do ponto de vista de mudanças regulatórias, que a gente está falando aqui que deveria ter incentivo fiscal para a cadeia de valor, tem uma coisa do governo que é muito mais do que tratar das questões pontuais de negociação de uma coisa ou outra, mas eu, no tema de resíduos, lâmpadas, eletrônicos, embalagens, enfim, não vejo a gente conseguindo fazer uma discussão profunda para conseguir mexer no sistema regulatório fiscal, particularmente, né? A minha pergunta para vocês o advocacy que as empresas fazem hoje via as associações são suficientes ou tem algum outro nível de rede, de pressão? Que empresa? De que stakeholder você está falando? Porque, assim, uma coisa são as empresas de gestão de resíduos, que elas vão até onde o contrato delas exige. Outra coisa são as empresas que estão no acordo de logística reversa, que são os brand owners. Ou agora em São Paulo, que a logística reversa é obrigatória com a licença de operação, que o pessoal está se preocupando um pouco mais e está sendo um pouco mais pressionado. Eu estou pensando em qualquer um, porque, na verdade, a gente tem um sistema de viver a vida com o regulador que é muito pontual, é do seu interesse, etc. Só que a nossa dinâmica hoje em dia não tem jeito, é uma vida com os stakeholders, a gente vive isso, o negócio é esse e tal. Então, tem algum outro jeito de empurrar, e eu posso falar dos brand owners, posso falar dos sistemas de gerenciamento de risco, que é todo mundo que pode influenciar nisso. A comunicação com o governo também não é boa ainda no Brasil, né? Não é legítima, não é técnica. Mas, Olina, eu assim, posso estar falando de um ponto de vista muito vanguardista e muito esperançoso, mas eu não acho que seja necessário, que a gente tem que esperar incentivo, esperar tributação. Fazendo o negócio com um bom projeto, a conta fecha, a gente está fechando conta, sabe? Com um tio de 2 dígitos fazendo projeto bom, entende? Então, acho que não precisa de... Mas o seu modelo de negócio... Bom, né? Mas não... Seu modelo de negócio, Renato, é prestação de serviço para o governo ou é para empresas privadas? O governo privada, não compra. Mas a gente está entrando tratando também RSU bruto agora, né? A gente tem uma primeira planta que a gente está atendendo aqui com 300 toneladas dia. A gente consegue aí 19% de reciclável, um preço médio ali de R$900, com um padrão relevante, mas 60% de CDR e aterrando 21%. Então, 60% de CDR? Você está fazendo CDR de orgânicos? A gente está para chegar, sim, tá alguma taxa, sim, é porque muito do que chega para a gente também é um pouco seletivo, né? Então, ele não respeita a ordem de 51,49 ali de orgânico para reciclável, não. Interessante. Não tem... Todos os lugares onde eu faço CDR, não chego nem perto disso. Eu queria retomar um conceito da economia circular, do ciclo biológico e do ciclo técnico, para a gente isso é importante. porque no ciclo biológico tem redução, reuso, reciclagem, né, geração de adubo, biodigestão. Essa semana eu recebi uma informação que o que tem de caroço de açaí no Pará para ser destinado pilhas, milhões de toneladas de matéria, combustível, e está lá parado e não tem. Em Belém, em todo o Pará tem material. O meu concorrente ele usa uma parte, mas ele não dá conta da produção toda. Tem um volume absurdo desse tipo de resíduo sobrando. No ciclo biológico. Laranja também, né? Vários. Laranja, alimenta o gado, alimenta 2%, não dá conta. E o resto sobra e é um material a ser destinado, que a gente tem que pensar. Porque resíduo de cidade aparece muito como impacto, mas o volume é menos, é 5% do gerado no país, quer dizer, no mundo. Os resíduos agro e do agronegócio são 30%, 40%, 60%, 50% dos resíduos. Então a gente tem que trabalhar no grande porte, né? São novos negócios, novas cadeias de valor, tem negócios para todo mundo, porque os 80 milhões de toneladas, como o Alexandre falou, é só de cidades. E cidades que estão lá no radar da ABETRE, da BRELP, da BLP, do pessoal que tem alguma gestão, né? A gente não tem o resto. Me preocupa muito o resíduo de construção civil também.
Que é o próximo alvo aí do Ministério, né? Então, o resíduo de construção civil é o mesmo tamanho do resíduo, o dobro da quantidade de resíduo gerado de sólidos seria de resíduo de construção civil. Então, se cada um gera 1 quilo por dia, vão ter 2 quilos de resíduo de construção em qualquer cidade. Que é uma linha de pesquisa nossa, porque a gente está estudando fortemente em substituir calcário virgem por calcário usado, ou seja, resto de construção civil. Resto cinza de construção civil moído, voltando para dentro do forno de clinker, reduzindo o meu consumo de calcário bruto, que é meu grande problema de emissão. Sim. E a emissão da destinação, quer dizer, é uma outra abordagem, que além do ciclo biológico e do ciclo técnico, é o custo do resíduo, né, e da gestão do resíduo, o desperdício da matéria-prima e a poupança do planeta. Quer dizer, o que este reaproveitamento, ou a compostagem, ou a reciclagem gera de benefício. Quer dizer, o Renato falou, R$900 por tonelada de venda, de comercialização, mas as contas dizem que tem o dobro disso de benefícios de água, energia, gás de efeito estufa economizados pela reciclagem ou pela compostagem. Mas daí a gente tem um problema nessa conta toda nossa aí, que é a falta de uma política de redução de emissões e uma política de precificação de carbono. De carbono. Né? O custo do impacto, ninguém paga o impacto. Né? O impacto é socializado. Isso, no fundo, porque hoje em dia, no fundo, você só tem projeto onde você, como o próprio Renato falou, você tem uma boa viabilidade econômica, né? Então, quando você fez a pergunta, Lina, sobre as diversas rotas tecnológicas, diversos caminhos, né? E todos eles têm seus vieses, mas assim, fechar a conta em município pequeno, né? Para conseguir colocar uma linha de economia mesmo circular, de triagem, uma visão da gestão de resíduos dentro da economia circular, mesmo de triagem, de coleta seletiva, tudo mais, é um município que não tem recurso nenhum. Então, quando você estava vindo com o negócio da parte legal, né, assim, a falta do meu ponto de vista, né, já me colocaram como sonhador nisso mais do que uma vez. Para mim, a gente tinha que ter Agência Nacional de Resíduos, Fundo Nacional de Resíduos, lastreando investimentos, dando subsídios, exigindo projetos, atuação não vinculada somente à regionalização. Para mim, ela não acontece por causa da nossa Constituição, que colocou saneamento na mão do município. Entendeu? E por isso que eu acho que falta advocacy em buscar políticas públicas indutoras de comportamento, não só cobradoras de posicionamentos e comando, controle, etc. Eu sinto falta dos meus clientes me pedindo ajuda para construir políticas públicas. A gente está trabalhando agora no negócio de clima, mas é para uma ONG, é uma ONG boa, uma ONG sofisticada, mas é ONG. E tudo bem, trabalhamos para ONG. Mas eu sinto falta das empresas falando, eu quero que você vá lá no governo, me ajude a construir um caminho aqui, legislativo, regulatório, que diga que a economia circular é bom, que isso não é errado, deveria ser onde. De uma maneira mais organizada, vira uma negociação pontual ali da estratégia, da não sei. Só no pilar econômico, né? Você deve ter acompanhado toda a discussão que foi gerada ali pelas 3 associações juntas, toda aquela discussão sobre a obrigatoriedade da taxa do lixo, sobre a necessidade de uma revisão da política nacional de resíduos e tudo isso que vem sendo desdobrado, né? Porque assim, hoje, ao mesmo tempo, tem uma parte que o pessoal lava as mãos no sentido assim, eu não tenho qualidade de recebível, entendeu? E ao mesmo tempo, como eu não tenho qualidade de recebível e não tenho um contrato firme e um contrato bom, entendeu? Eu com a Fox Rastec, a gente fez um contrato de PPP em 2012, até hoje não começou a obra porque até hoje eu não consegui ter todas as garantias. Demais. Entendeu? E assim, até hoje o município não liberou o terreno livre e desimpedido, que é uma obrigação dele. Sabe, coisas desse tipo, né? Então, não estou mais lá, não é mais meu projeto, tudo mais, mas ao mesmo tempo existe, e daí eu acho que é muito interessante, porque a gente vê que no fundo a coisa está caminhando do pequeno para o grande.
Mas é uma questão de escala, Alexandre. É o Renato, é todo mundo. É do pequeno para o grande, não do grande para o pequeno, como deveria, como a gente olha para a Europa, para a Alemanha, foi do grande para o pequeno. Mas no Brasil, eu acho que o único caminho viável é trabalhar dentro dos microespaços, dos territórios menores, porque se as cidades são pequenas e se o território é muito distante, não adianta ter vidro em Jericoacoara, porque não vai ter onde mandar para reciclagem. Não adianta separar para não ter a reciclagem. E quem vai fazer com ele? Vai largar no meio da praia? Não. Tem que achar uma solução local. Então, aí entram as inovações. Vamos fazer bloco de construção civil com vidro dentro, vamos usar... Tem que achar outros caminhos. A inovação é o trabalho principal e achar soluções de escala, né? Na escala grande, existem os equipamentos, existem os materiais, e o pilar econômico mantém a estrutura, né? O pilar social e o pilar ambiental da sustentabilidade ficam meio capengas, mas o econômico mantém, e aí, tendo viabilidade econômica, a coisa para sozinha em pé. Se a gente tivesse os impactos sendo financiados por uma taxa e cada um fosse responsável pelos seus impactos, mas isso esbarra não só na advocacy, mas na educação ambiental, que é um nome antigo, mas é a consciência de que a gente gera esse negócio, né? A educação ambiental, existe a Política Nacional de Educação Ambiental de 99 e nunca foi implementada. Então, a gente nem antes da política de resíduo já se falava, vamos entender como é que a gente resolve o problema, vamos enxergar isso, vamos aprender o que é isso. Né? Das grandes questões ali de advocacy que eu vejo que seria interessante e também palatável, né, para o governo hoje, dado o momento que a gente vive de espaço fiscal, em vez de a gente ir justamente na isenção tributária, nos incentivos e tudo mais, é aí onde o Alexandre falou que é onde está a dor da maioria. Cara, tem que me garantir os entregáveis ali. Eu quero terreno, eu quero que o que você tenha para me entregar seja de fato garantido. E é isso, hoje em dia, a gente não tem o mínimo, né? Você vai parar lá no Rio, a gente está tentando licenciar uma planta, acho que 4 anos e meio. E aí a gente está tentando licenciar, e isso que assim, é prioridade, conversa, vai, senta, fala e tudo mais. E assim, dura o tempo médio de licenciamento 5 anos. Pô, E aí teve o pessoal da Usina Verde lá, que também fez lá no fundão uma planta para incineração interessante lá atrás, que foi uma coisa de maluco. Assim, o pessoal fez a planta, fez o contrato para garantia, né, da entrega do resíduo para conseguir fazer a incineração e tudo mais, e em um dado momento a Conlurb, que é a empresa responsável lá, que é uma empresa do município, parou de entregar. Mas eles nunca performaram. Ali também o projeto nunca performou, nunca tem emitiu, questão. nunca teve padrão de emissões dentro da legalidade. Eu acho que assim, a gente passa por uma questão, né, que é quando eu volto a falar assim, a gente tem a 11445 que colocou resíduo como saneamento, né? E eu advogo muito por esse lado, falando, então, já que resíduo é saneamento, ele tem que ter o mesmo tipo de estrutura do resto do saneamento. Entendeu? Água e esgoto tem taxa e resíduo tem que ter taxa. Água e esgoto tem taxa, tem fundo, a gente tem o saneamento para todos na caixa. Que tem a FEIDRO, e tem subsídio cruzado, entendeu? Na hora que eu falo, assim, porque o que acontece com o resíduo, né? Todo mundo quer ficar com os projetos que são filé, e daí tem briga de foice, entendeu? Pelos projetos de alta complexidade e mais dificuldade de implantação, você não tem uma política, por exemplo, de energia para todos, água para todos, você não tem um lixo para todos, entendeu? E gás para todos. E gás para todos também, porque... E aí, se você coloca essa situação do Leandro, é perfeito, porque... Vamos lá, um dos nossos projetos com agricultura familiar, que é resíduo de agricultura familiar, vocês já devem ter ouvido falar no baru do Centro-Oeste, né? No Centro-Oeste você tem uma grande produção de baru, que é extrativista, que é vinculado às cooperativas de agricultura familiar, que são milhares de famílias. O que acontecia? Esse pessoal quebrava a fruta na mão, entendeu? O facão, né? Cortando os dedos. Na pedra, né? E vendia a casca e vendia a fruta que era recolhida. A casca, que era 95% do peso, ficava lá, né?
no fundo do terreno do cara, acumulando bicho, virando vetor. Ele não fazia composto, ele poderia talvez até fazer um composto, mas ele não fazia. Nem sabe, ninguém ensinou, né? E é extrativismo, a colheita dele é muito pequena. Então, virou um produto para mim. E como que eu coloquei? E eles pararam de quebrar com a mão, entendeu? E a gente centralizou a produção na cooperativa. E chega. E precisa organizar, né? Precisa ter estrutura de trabalhar em equipe, né? Virou um combustível alternativo a mais, entendeu? E casca de baru é melhor do que carvão vegetal. A gente volta um negócio que em termos de poder calorífico, em termos de combustível alternativo e tudo mais, de qualidade mesmo, entendeu? Mesma coisa eu faço com a casca de licuri no norte da Bahia, tudo mais, aonde e para mim é competitivo. Casca de baru sendo coletada de produção de família, bem distribuído, familiar. E estou falando 5 estados do Centro-Oeste, 2.000 e poucos quilômetros de raio, chega na minha fábrica mais barato do que o petcock que veio da Petrobras de Santos. Mentira, Alexandre, que maravilhoso, gente. São essas oportunidades que vão aparecendo e as inovações nesses negócios que vão criando essas microcadeias de valor e que vão resolvendo os problemas. A gente vai resolvendo um problema depois do outro e achando soluções, inovações. A economia circular, no fim, vai ser isso, um conjunto imenso de soluções distribuídas, né? Não tem outro caminho. Eu coloquei mais X mil réis na mão de cada família. Entendeu? Só que e no gás final de do efeito mês estufa tem mais dinheiro na mão da família, lá na ponta. Mas não tem nem o benefício cruzado do gás de efeito estufa, de todo o resto. Você está aportando isso só no teu balanço social, mas não tem o pagamento por este valor. Né? Deveria ter um benefício. O protetor pagador, o protetor recebedor não existe. Existe o poluidor pagador da política, mas o protetor recebedor não foi implementado. O pagamento por serviços ambientais também não foi, porque não tem um fundo, né? Porque não tem o recurso, não está em lugar nenhum. Né? A gente entende que isso é obrigação, né? Enquanto vocês leem aí umas perguntas que tem para vocês no chat, para a gente ir para a segunda fase aqui do... Caramba! Tem várias perguntas, e aí vocês selecionam aí para considerar, para comentar, mas na verdade essa segunda fase aqui ela já é mais aberta e a gente faz um bate-papo mesmo. Eu queria trazer uma última mensagem antes de eu ir pegar outra cerveja, para falar uma coisa para vocês. Eu estou trabalhando com os negócios de mudanças climáticas fora do Brasil, uns negócios aleatórios lá, de um projeto X, Y e tal. É impressionante o volume de iniciativas que tem disponíveis. É um cardápio. Tem gente mexendo com o conselho de administração, buscando formar as empresas em metas climáticas. Tem gente fazendo transição mais sofisticada de energia extrativa fóssil para renovável, e aí todas as frentes. Tem 1000 advogados juntos, jovens, fazendo cláusulas de contrato para você colocar no seu trabalho, na sua política de suprimentos, para você cobrar a sua cadeia de suprimentos. Tem assim, um volume de gente trabalhando com esse tema que é assustador, assim, assustador. Litigância climática, milhões de ações, milhões de iniciativas, milhões de ONG, tudo, o clima lá está um negócio, mudanças climáticas está um negócio muito forte. E economia circular também, mas até o clima está abraçando o assunto. O que eu estou vendo aqui de resíduos, que é muito bacana no Brasil, por mais que a gente seja meio desorganizado, federativamente falando, né? A federação é meio confusa, a gente tem problemas culturais muito sérios aqui no Brasil, particularmente no setor de resíduos, e aí a gente tem as ONGs que não são reconhecidas, o Ministério Público que assumiu o lugar da sociedade civil e é muito bravo, e aí não sei o que, tem tanta coisa, mas está todo mundo olhando para ciclo de vida, resíduo e integração disso no capital. Então, eu vejo muita perspectiva, eu vejo um menu enorme, a gente só tem um compromisso aqui, não pode desistir, né? Eu já quase decidi nessa pandemia virar, sei lá, dona de creche, já tenho 4 filhos mesmo, foi mais um... mais alguns beliches no quarto, resolve o problema. 3 camas aqui, sei lá, eu tenho outro quarto aqui, põe mais 6 e vai cobrando um dinheiro e tal, e fica aqui mais sossegado. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Eu também estou há 20 anos nesses temas de áreas contaminadas, clima, resíduos e não sei o quê. Não vou desistir. E aí, cada um de nós precisa continuar resiliente no seu negócio. O Renato contou aqui
do negócio dele circunscrito. O Leandro trouxe um negócio incrível do posicionamento dele já em vários países. O Alexandre, Alexandre, eu voto em você para, sei lá, ministro, dá para votar em ministro? Não dá, nem para presidente. É isso, né? entendeu? Nem para prefeito esse ano, hein, talvez, hein? Nem para prefeito esse ano. Fran, você é o espírito disso aqui, entendeu? Você precisa estar orbitando e a gente precisa estar construindo aqui os arranjos possíveis. Então, eu queria que cada um fizesse uma última fala aí mais específica para cobrir essas perguntas do chat, mas, por favor, a gente está cheio de gente aqui, está na hora de... Posso fazer só uma menção honrosa aqui, duas, na verdade. A gente tem uma pessoa de Luanda aqui com a gente no grupo. Então, acho que é a primeira presença internacional do nosso Fica na Sua. Então, é uma semana de grande conquista. Primeira vez que tivemos mais de 100 inscritos num curso, que foi de arqueologia. É a primeira vez que tínhamos o Fica na Sua, está oficialmente internacional e globalizado. O Malaquise lá de Luanda, eu vou aproveitar então para já entrar respondendo mais ou menos o que ele perguntou lá. E a segunda menção honrosa, a gente tem aqui o Rodrigo Sabatini, e como todos conhecem, é um pecado a gente terminar não, porque isso aqui vai ter de madrugada, mas terminar a parte oficial sem constranger o Sabatini a falar alguma coisa aqui para provocar a gente. Bate nele. Se você estiver ouvindo aí, Sabatini, quiser entrar depois para dar um tostão do seu talento, a gente está aqui. Tudo bem com vocês? Você está parecendo composto. Familiadas, Sabatini. Hã? Está parecendo o tio Chico da Familiadas nessa área. É a barba branca, barba branca. Barba careca. É. Faz uns dias aí, essa pandemia está fazendo coisas. Você podia só se apresentar rapidamente para os nossos convidados aqui, quem que é Rodrigo Sabatini, Lixo Zero, para a gente saber. A gente vai continuar tomando aqui, conversando, mas só para a gente registrar a sua presença. Bom, eu sou presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, diretor da Zero Waste International Alliance, mentor da Zero Waste Youth e no mundo, International Youth, e me ocupo de defender e promover a implementação de programas e do conceito de lixo zero no país e com a juventude no mundo. Fala do vaso compostor. Fala um pouquinho aí do vaso, Rodrigo. Do vaso compostor? Vai. Então, na quarentena. Gostaste do vaso? Você não fez um ainda? Pô. Então, estou acompanhando. Mas chegasse a fazer um, não? Não, eu tenho composteira. Eu tenho em casa, dá para fazer composteira, né? Aqui tem composteira. Mas faz só porque... Deixa eu te explicar por quê. Em 2018, eu estava lá no Rio de Janeiro e eu estava buscando uma maneira de propiciar ou de fazer com que as comunidades pudessem compostar. E isso aí me reportava muito ao Haiti também, que trabalhei lá, e depois em outras comunidades do país aí. E nas comunidades, normalmente não se tem terra. Não tem nem espaço, né? Parede com parede, não tem calçado, não tem terra. Não existe terra, existe parede. E existe a laje. E daí, pensando nisso, eu acompanho muito o trabalho do professor Germano, com o método Lajes de compostagem. Aí eu liguei para o professor Germano e disse: Germano, eu queria que você desenvolvesse o teu método para uma garrafa de água do tamanho de galão, para que eu possa colocar numa laje. Uma garrafa de 20 litros, aquela garrafa de 20 litros. Não, de galão. Na verdade, galão e meio, 5 litros. Eu uso 5 litros. Tá. De água. E daí encomendei isso aí para ele disse: tá bom. Botou para os alunos pesquisarem, eles fizeram diversas pesquisas de 2018 para 2019. Isso foi no final de 2018. 2019 foi um ano muito corrido para mim. Eu viajei muito, fiquei mais fora do que aqui. E quando começou a pandemia,
eu fazia compostagem, mas como eu viajava, eu tinha um ritmo de compostagem pequeno. Como eu fiquei em casa... Todo mundo em casa? Todo mundo em casa. Minha composteira encheu na primeira semana. Eu disse, pô, o que eu vou fazer, cara? Eu não vou começar uma outra composteira. Aí ele disse, não, então eu vou começar a testar. Liguei para o professor Germano e perguntei, escuta, como é que foi a pesquisa? O que falar? Aí ele me deu umas dicas. Você deixa tantos centímetros embaixo, não fura embaixo, porque precisa de água, eu preciso represar água, você precisa fazer tantos furos e tal. E eu daí comecei a pesquisar. Eu já fiz um lote, saí na vizinhança, pegando garrafa de 5 litros nos prédios, falei com o zelador e tal, e transformei minha casa num laboratório. Eu comecei a testar. A dona Raquel é um anjo, meu não? A Raquel é um anjo. Aí eu transformei a casa num laboratório e comecei a fazer com diversos tipos de serragem, diversas maneiras, serragem, ou grama, ou folha, ou papelão. Na verdade, eu fiz corpos de ensaio, igual laboratório. Sim. Eu criei um corpo de ensaio, tinha lá tantos, ia anotando, medindo e controlando. E enchendo e pondo. Enchendo tal. Essa pesquisa demorou... a primeira fase dela foi de 15 a 20 dias. Aí eu já comecei a plantar. Aí já começou outra fase da pesquisa. E fui consertando diversas coisas, porque tinha mosquitinho aqui e tal. Fui invadido por um mosquito uma vez, tive que tirar de casa. Bom, fui controlando e hoje a gente tem um método que está explodindo, né? Você consegue compostar dentro de um apartamento ou dentro de uma laje. A produtividade é muito grande. Você, em 45 dias, está colhendo coisas, né? É um processo muito pedagógico, porque você vê a transformação. É muito legal, assim, você vê que você dentro de um apartamento sem terra, você cria a tua terra. Isso é muito legal. Porque quando você tem ali, como tem na tua chácara, você não tem essa percepção. Está tudo misturado. Sim. Agora, quando você está num lugar... Olhando o vaso transparente ainda, né? Porque é transparente, você fica vendo o processo. Aí você vê que cria essa terra, né? E daí você pode plantar em cima e depois você começa a cozinhar com aquilo que você plantou, com aqueles temperos, ou toma aquele boldo, chá de boldo que você plantou ali. Então, cara, e começou um movimento, esse movimento viralizou, tem um monte de gente fazendo tutoriais, faz parte de uma política, virou um programa dentro do Instituto Lixo Zero. Nós temos um programa lançado há 15 dias atrás, que é Vamos Ensinar o País a Compostar, que já virou Vamos Ensinar o País sobre Lixo Zero, mas estamos focando agora no compostar. E daí a rede está criando tutoriais para cada região e para cada setor, nas escolas. Os tipos de materiais são diferentes, tem que adaptar a cada região mesmo, né? E você vai aprendendo também, tem gente que planta fora, tem gente que... Mas, assim, e agora a gente chegou nas comunidades, está sendo feito em 3 comunidades, 2 no Rio de Janeiro, uma em Florianópolis. A gente está fazendo um programa disso para a comunidade. E daí desculpa, eu não escutei vocês inteiros, porque eu estou com uma outra urgência aqui e até entrei 15 minutos antes. Daí o Rodrigo estava dizendo, não escapa, volta aqui. Aí pegou no laço. Daí eu peguei, assisti vocês aí, eu acho que nós temos diversas questões, mas no meu entender, na verdade, assim, eu estou aqui entre amigos, né? Tá o Rodrigo, tá o Fran, tá o Alexandre. Na verdade, e vocês me conhecem, eu fico meio de saco cheio disso tudo, né? Porque eu estava pensando hoje, Francisco, que essa política tem 10 anos. Eu estou lutando nesse negócio de Lixo Zero há 11, né?
10 anos, dá para eu pegar um filho de catador com 14 anos, ele teria 24 agora. E ele seria um gestor de uma associação de catadores. Ele seria um gestor de um negócio que tivesse apoio do Sebrae. Tá? Porque o que mais me pesa é quando eu vou numa associação de catadores, o que mais me pesa é quando tem um jovem que vem me atender. Que daí eu fico, e o jovem ele não manda, porque é o pai que manda, e ninguém responde ao pai. Né? Porque não existe... Ali existe uma cultura de respeito muito grande. E eu vejo aquele jovem ali com um futuro compromissado. Então, eu acho que, pô, é muita balela, cara. E a gente fica... Tem um monte de empresa empurrando com a barriga, um monte de político empurrando com a barriga. Todo mundo está empurrando com a barriga. E só tem uma solução nisso aí. E, assim, aí o Alexandre falou nos modelos europeus. O modelo europeu funciona na Europa e mal e porcamente, na verdade. Em poucos lugares, em poucas cidades, funciona um modelo decente. O que se faz lá é esconder o lixo e pagar mais caro pela queima ou por esconder, e tem poucos processos. Mas ele é feito daquele contexto, não é feito pelo Brasil. E a gente precisa trabalhar isso. E o lixo, ele faz parte de um processo de construção de uma cidadania. É que essas discussões técnicas também, eu acho o seguinte, pô, lixo é muito fácil. Cara, se eu consigo fazer, aliás, faz tempo que eu não falo isso, mas se eu consigo fazer um aparelho igual esse aqui que eu estou transmitindo com vocês, eu não vou saber cuidar de uma latinha, pô, de uma garrafa. Pô, por que não faz, né? Por que não põe na prática, né? Você vai ficar discutindo tecnologia, cara. Para lixo não se discute tecnologia. Agora vem os caras aí essa semana, por causa desse negócio da incineração, que daí agora todo mundo vem os caras querendo vender uma fórmula simplista para um problema complexo, né? Que faz parte, aliás, da visão desse governo. Tudo é muito simplista para ele. Tudo é só dar porrada, mandar calar a boca e tudo deu certo. Eu estava... Ô, Sabá, deixa eu só fazer uma interrupção breve. Fala. Porque você fala, senão, tem que interromper. Se não interromper, ele não para de falar. É isso aí. O cara deu a chance. Espera um pouco, a gente vai até 4 horas da manhã aqui batendo papo. A gente tem um combinado com os nossos debatedores aqui para não segurar tanto tempo deles até as 9h30. A gente já passou um pouquinho do tempo, 12 minutos até. Então, eu queria propor o seguinte... Então, eu quero fazer uma provocação, então, para deixar todo mundo... E se o modelo fosse construído de baixo para cima? A gente faz a provocação com essa proposta. Queria só fazer o seguinte, oficialmente a gente podia pedir um agradecimento geral para os nossos patrocinadores. Quem tiver com um copo aqui em mãos, puder abrir a nossa câmera para a gente fazer o nosso brinde oficial. A gente vai continuar aqui. Quem quiser ficar, por favor, fique. A gente vai continuar batendo papo. Quem conhece fica na sua, sabe que ele não tem muita hora para terminar. Mas a gente só para a gente poder oficialmente liberar, porque o pessoal que se comprometeu com a gente, que gentilmente aceitou nosso convite, tem uma agenda bem disputada, a gente não quer segurar eles indefinidamente. Então, eu queria pedir uma salva de palmas virtual aqui, ó, quem quiser fazer a palminha aqui para a gente poder mandar. Eu acho que uma coisa que foi legal que aconteceu essa é a 7ª edição do Fica na Sua. Ó a Fabiola aí, Fabiola. Apareceu. Só gente, a Daniela está aqui também. Uma coisa que eu acho que é interessante notar, essa é a 7ª edição do Fica na Sua. O Walter Senise. O Walter é sempre a nossa reserva moral do grupo, a luz de sensatez no breu da bagunça e da ignorância desse nosso Fica na Sua. O Walter é aquele que sempre deixa o pau comer da ignorância e depois nos brinda com a verdade. Eu estou esperando só que depois eu vou querer provocar você um pouco, Walter, para ouvir a sua opinião sobre alguns assuntos.
Mas esse Fica na Sua, a 7ª edição, eu acho que foi o que funcionou melhor no quesito dinâmica, porque foi uma conversa mesmo, espontânea, onde a gente teve a oportunidade de bater um papo. E eu acho que esse é o modelo mesmo, e não uma série de pronunciamentos sequenciais que acaba ficando chato. Então, eu queria agradecer muito ao Fran, ao Alexandre, ao Leandro e principalmente à Lina, que doou grande parte do tempo disputadíssimo dela para estar aqui com a gente. A gente não disputa só a Lina advogada, não só a Lina que tem um excelente predicado aqui por instituições não governamentais, por indústria, por advogado, mas disputamos com a Lina, pessoa física, que é mãe, que é tudo, que arrumou um tempo aqui para doar para a gente o seu talento. Obrigado, Lina, mais uma vez. Então, a gente oficialmente faz o encerramento da parte formal do Fica na Sua. Eu vou desligar a câmera aqui que está gravando para a gente poder ter a nossa conversa informal, que termina geralmente cedo, porque 6 horas da manhã quem acorda, 6 horas da manhã acorda cedo. E a gente vai batendo nosso papo aqui. Obrigado a todos vocês.